Começando o 8º Tech Talks, contando com a presença ilustre do Dr. Rafael Aber, que, como eu sempre costumo falar, né, quando a gente inicia um novo contrato, a gente está iniciando uma parceria, né? Eu não gosto da palavra fechar contratos, né? Eu sempre falo que a gente inicia uma nova parceria e essa parceria já está há um bom tempinho, né, Rafael? Com certeza, já temos um tempo aqui com essa parceria bem bacana, né? E eu achei super interessante te chamar porque, bem, quando o Kleber, né, chamou a gente para fazer a proposta para o Centro Nascer, eu disse, caramba, quanto de tecnologia está por trás de um centro, né? E por isso que eu te mandei aquele roteiro, para a gente ter um balizamento, né, de como é que o que a gente vai estar falando aqui na nossa reunião. Claro. Então, deixa eu até abrir aqui para a colinha para poder a gente não perder esse roteiro, né? Inicialmente, a tua apresentação pessoal, né? Queria que tu te apresentasse o pessoal aí, que vai estar assistindo ao vivo, ou o pessoal que vai estar assistindo a gravação, né? Vamos lá. Primeiramente, queria te agradecer, Arnaldo, mais uma vez, essa parceria, que é fundamental, né? Vamos falar de um assunto super importante, né? Que é de TI. Todo mundo sabe da importância que a TI tem nas empresas. Eu sou o Dr. Rafael Aber, sou médico de formação, sou diretor do Centro de Reprodução Nascer, o primeiro centro de reprodução humana da região norte, e sou delegado da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Setor Norte. O que é isso? Eu sou representante legal, o coordenador legal da região norte da principal sociedade médica de reprodução humana. Além disso, eu também tenho um MBA da FGV em gestão de clínicas e hospitais. Então, apesar de ser médico de formação, também tenho uma visão de gestão também. E dentro da área de gestão, a TI é um braço super importante. Então, estou me apresentando, esse sou eu, e a gente vai conversar bastante hoje sobre assuntos legais. Eu queria começar, Rafael, entendendo um pouquinho como é que tu és novo, né? Também mais novo que eu, dá para notar. Eu Como é acho, que né? Não como é que sei. a tecnologia entrou na tua vida, né? Olha, Arnaldo, eu vou te contar um pouco da minha história com tecnologia. O primeiro computador que eu mexi, primeira vivência que eu tive com tecnologia, tu vai estar falando que eu sou mais novo, talvez seja até mais novo que tu, tá? Mas o primeiro acesso à tecnologia foi com o Windows 3.11, primeiro Windows, tá? Então, Pô, então, desde o 3.11 eu já mexo. Então, a gente viu a tecnologia ser um computador básico para escutar uma música, para digitar um texto, para usar um Excel, um Word ou algum tipo de planilha, mais básico possível. E na época, só pessoas que tinham, ou que trabalhavam na área, ou que já tinham um poder aquisitivo um pouco maior, conseguia ter acesso a essa tecnologia. E hoje a gente vê já bem diferente. Então, era um diferencial você saber, e era um diferencial muito pequeno, como uma pessoa, por exemplo, fala francês, ou são poucas pessoas que falam, ter essa vivência com a tecnologia, principalmente com os computadores. E hoje a gente vê que é pré-requisito básico. Então, se você não tem a mínima noção de tecnologia, você não faz nada. Você não consegue fechar contrato, você não consegue conversar, você fica alheio de tudo. Por exemplo, WhatsApp, Instagram ou qualquer outra ferramenta. Se você não sabe mexer nada dessa, você vira uma pessoa extremamente obsoleta e até difícil de integração entre as pessoas, porque a tecnologia ela vem mudando muito e quem não se incorporar a essas tecnologias, pelo menos o básico, hoje é pré-requisito básico, é igual ler e escrever, sei lá, de 20 anos atrás, que era um pré-requisito básico para você conseguir ter um emprego, ou você conseguir desenvolver suas tarefas. Hoje a tecnologia, pelo menos o conhecimento básico de tecnologia, ele é fundamental. E quanto mais você vai melhorando a tecnologia, você vai tendo entendimento e souber usar as ferramentas de forma adequada, melhora a tua produtividade e mais especial você se torna no mercado de trabalho. eu acho interessante tu falar o papel da tecnologia e das ferramentas como um pré-requisito básico, né? Os idiomas antigamente eram fundamentais, né? E a gente está conversando agora uma ferramenta, não sei se as pessoas conhecem esse recurso, mas, por exemplo, o Teams, o Rafael podia estar
falando em inglês nesse exato momento, eu falando em alemão, e a gente colocar legendas simultâneas para as pessoas que estivessem assistindo em português. Ou seja, o idioma está cada vez menos sendo essa barreira. Porém, a tecnologia não tem como fazer isso, né? A gente está vivendo agora no advento da inteligência artificial, são ferramentas múltiplas, ChatGPT, né, são ferramentas de imagem, são ferramentas de voz, e tudo isso chegando muito rápido, a gente fica até meio receoso de onde isso vai parar, né? Mas realmente você ter essa familiaridade com a tecnologia, ela é o básico, né? Até na hora de contratar alguém, né, com certeza lá no centro vocês perguntam, a pessoa entende, né, de computador, conhece planilha, sabe editar um documento, porque é muito mais importante que realmente os idiomas. E, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o desafio? O meu sócio, o Júnior, ele é meu irmão, Aham. né? Como é o desafio de trabalhar com teu pai, meu amigo? Em família. Arnaldo, para mim, isso daí é uma coisa que eu encaro de uma forma muito natural, tá? É, assim, porque hoje existe uma tendência natural na empresa familiar, uma cultura anterior do pai, geralmente de uma outra geração, e cambiando para uma outro tipo de cultura de uma outra geração. Não tem como falar que o pensamento do meu pai, que tem 70 anos, é o mesmo pensamento que o meu. Então, isso daí, de fato, não é, até porque são gerações diferentes, são demandas diferentes que ele passou na vida, experiências diferentes na vida. Então, assim, muito mais desafiador do que a parte técnica de ser médico, até porque a gente estuda para ser técnico durante muitos anos, é você conseguir implementar uma cultura numa empresa. E talvez até mais do que implementar, mais difícil que implementar, é você conseguir dar a tua cara à empresa, transformar a cultura da empresa. E, assim, e como uma bela vantagem assim que eu encaro, e de uma forma muito tranquila, eu sempre tive a confiança dele para implementar o meu estilo de trabalho. Então, assim, hoje, naturalmente, até pela idade, por exemplo, uma projeção daqui a 10 anos, eu ser muito mais ativo do que ele. Natural, daqui a 10 anos ele tem 80 anos. Então, por isso, está tendo essa passada de bastão. Os dois ainda estão com muito gás para trabalhar, isso é legal. Talvez daqui a alguns anos não seja assim, não sabemos, vamos esperar as coisas acontecerem. E, assim, um confia muito no outro. Então, trabalhar com meu pai é de uma forma muito tranquila, de uma forma muito profissional, sabe? Ele faz o trabalho dele no consultório, eu faço o meu, a gente se ajuda quando tem necessidade, quando um está ausente, um ajuda o outro, atende paciente de outro, quando tem necessidade, geralmente não, são casos excepcionais. E na parte de gestão, hoje sou eu que estou mais à frente. Então, foi um processo natural, foi um processo tranquilo e com poucos conflitos, ou quase nada de conflitos. Foi muito tranquilo em relação a isso. Pô, bem legal mesmo. E em relação à escolha do parceiro, né? Claro que tiveste a influência na época do Kleber, né? Que já conhecia o nosso trabalho, né? Mas o que foi assim fundamental para dizer assim, poxa, eu gostei do pessoal da Forbit, vou trabalhar com eles porque eu acho que é interessante. Arnaldo, assim, no meio de TI, o que acontece? Eu vou lembrar todo o histórico, tá? No meio de TI, eu acho que um dos grandes problemas das empresas de TI é se profissionalizar. Então, assim, você presta um serviço, mas você fica muito centrado em uma pessoa. Às vezes você não tem uma equipe, às vezes você não tem divisão de tarefas. Então, assim, eu gosto de comparar um pouco as empresas de TI um pouco com oficina mecânica em determinados momentos. Então, às vezes o mecânico ele é muito bom, mas ele não é organizado, ele não tem uma escala direito na oficina dele, ele não sabe exatamente quando vai te entregar o carro. Então, é muito parecido nesse sentido. Então, se você conseguir agregar duas coisas, capacidade técnica, que também é um desafio na TI, porque é uma área que muda muito, é uma área que tem que estudar muito, demais, assim. É uma das áreas mais desafiadoras, na minha opinião, tecnicamente. E responsabilidade, e ter um núcleo e uma estabilidade empresarial de uma empresa que realmente presta serviço e cumpre o combinado, que eu acho que esse é o principal, eu acho que não tem erro. Então, assim,
Claro, foi uma indicação do Kleber, que já te conhecia, tudo mais. Mas, só uma indicação não é o suficiente. A indicação você vai e avalia o trabalho que está sendo realizado. E qual o melhor trabalho que tem de uma empresa de TI? Aquela empresa que te entrega o que precisa e que não te demanda muito. Outra comparação que eu vou fazer é igual o juiz de futebol. Quando o juiz de futebol não está sendo muito notado, provavelmente ele está entregando um bom trabalho e está arrumando as soluções que precisam, sem precisar de uma cobrança excessiva. Então, acho que um dos principais problemas das empresas de TI é ela não entregar, não cumprir prazo, não ter responsabilidade, você precisar ficar cobrando. Aí já começa a ficar delicado, porque você tem um contrato, você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu dinheiro para ter dor de cabeça, aí não faz sentido. E assim, na nossa parceria, até então, eu não tive demandas negativas. Então, pelo contrário, o que foi combinado funciona e funciona legal, entendeu? E é uma preocupação a menos que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, que já tem muitas tarefas para serem realizadas. Maravilha. Eu queria que tu te contasse um pouquinho agora entrando na tua área, ou seja, o quanto de tecnologia está por trás dessa, dessa, eh, dessa área específica, né, de reprodução humana. Eu obviamente fiz o dever de casa, pesquisei um pouquinho, né, antes de conversar contigo, e eu não sabia que tanta gente tinha problemas, alguma alteração de fertilidade, né? 15%, 15%, segundo, né? ou seja, Processo é muita gente, né? É muita gente que muito. tem problema e não consegue engravidar. E assim, eu, na minha idade, já tenho vários amigos que enfrentaram e tiveram que fazer inseminação artificial ou não tiveram filhos. Ou seja, você olha a pessoa, você literalmente você vê cara e não vê o coração, porque você acha que a pessoa ali é saudável e tudo mais tal, e a pessoa realmente tem problemas. Então, conta aí um pouquinho como é que foi esse. Por que tu entraste para essa área, né? E quais são os desafios hoje que tu tens envolvendo essa área de reprodução humana? Olha, talvez o desafio principal, eu vou ser sincero, o desafio principal não é meu. O principal desafio são dos casais que estão tentando engravidar. E claro, isso daí também, o médico ele tem participação também nessa situação. Então, assim, o que que eu vejo que é um gargalo no meu trabalho, tá? Os casais terem boas condições psicológicas e financeiras para conseguir realizar um tratamento quando necessário. Então, são os principais desgastes que as pessoas têm, tá? Psicológico e financeiro para realizar um tratamento. Porque, assim, do ponto de vista técnico, entendeu? O médico ele tem uma curva de aprendizado e quando ele chega naquela curva de aprendizado, não digo máxima porque acho que seria muita prepotência, mas chega numa curva de aprendizado bastante alta, dificilmente vai ser um caso que ele vai olhar e falar, não, nossa, esse caso eu não sei como conduzir, ou é um caso difícil de conduzir. Não. O médico tem uns mais fáceis, mais difíceis, mas o médico tem já a expertise para conduzir os casos. Então, eu vejo a parte mais difícil é a jornada do paciente como um todo e a coordenação de equipe e de informações. Porque não sou eu numa ponta, aí vai ter o setor administrativo, vai ter o setor de enfermagem, vai ter o setor de embriologia e vai ter recepção. Essa organização e esse fluxograma de uma clínica de reprodução humana é o maior desafio e é por onde a gente precisa realizar mais treinamento. Sempre treinamento buscando isso. Entendi. E assim, hoje houve uma organização bem grande, né? A gente está acompanhando isso, né? Então, o investimento que vocês fazem em equipamentos, não somente específicos da área de vocês, mas computadores, link, né? A estabilidade da rede, né? No caso, cabeada, rede Wi-Fi, né? O quanto isso é importante dentro da clínica, né? Dentro do centro, para que as coisas fluam e o teu cliente seja beneficiado com esse tipo de fluxo de informações. Tá, vou só te botar em número isso aqui, Arnaldo. 10/10, 10/10, tá? Eu vou te falar o porquê. Porque a minha rede eu não trabalho. Pronto, eu acho que já está mais do que claro isso. Porque eu não trabalho, porque eu não acesso o prontuário. Os prontuários hoje são todos na nuvem. Então, isso me traz uma bela de uma tranquilidade. Por quê? Eu preciso ter rede, preciso ter backup, preciso ter coleta de dados, não só para mim, para a segurança do paciente, tá?
e para cumprir a legislação e as exigências da vigilância sanitária. Então, tudo eu tenho que ter muito bem anotado, tudo eu tenho que ter muito bem mapeado em um documento. E esse documento só algumas pessoas podem ter acesso, entra também a questão de segurança. Então, assim, algumas pessoas são os funcionários da clínica de determinados setores, cada setor tem acesso à sua informação do seu setor. Então, assim, a questão de ter uma rede ou de ter sistemas adequados, que não caia na internet, que tenha um backup automático, que não me preocupe caso, sei lá, acontecesse uma tragédia, não sei, aconteceu um incêndio, a coisa pior de todas. Um incêndio acho que pode ser a pior coisa. Mesmo assim, eu saber que eu tenho os dados seguros, eu tenho os dados preservados. Então, o que isso acontece? Isso me traz uma segurança, me traz uma extrema mobilidade. Por quê? Eu não atendo só em Belém, eu atendo em Marabá, atendo em Macapá. Então, assim, se eu estou em Marabá, Macapá, em Belém, na Austrália, no Japão, pego meu computador, acesso, tenho tudo na nuvem, tenho todos os meus dados, entendeu? Então, basta eu ter uma internet de qualidade, entendeu? Ter um servidor de qualidade, ter um software de qualidade, isso tem atendido. Então, assim, raramente eu tenho problema em relação a isso, muito raro. A gente tem mais de uma rede de internet, isso é óbvio. Se cair uma, eu tenho a outra, eu consigo trabalhar. Isso. Então, é um senhor facilitador para a minha vida e tem um grau de importância gigante, muito importante. Rafael, às vezes, quando a gente começa a conversar com um cliente, ele tem aquele mito, né, de, mas se eu colocar meu sistema em nuvem, se eu conseguir acessar de qualquer lugar, eu vou ser perturbado a qualquer hora. E eu vejo que tu trabalhas muito bem com isso, porque, na realidade, a tecnologia ela te dá a qualidade de vida de você poder atender o cliente, né, a qualquer momento, e não o contrário, né? Ou seja, não é se ver como um escravo, porque naturalmente teu cliente vai respeitar os teus horários, né? E além Mas, disso, pode falar, mas continuar. assim, o fato de você conseguir atender, ou seja, o contrário, você conseguir verificar com o cliente a qualquer hora como é que está o andamento, né, da jornada dele, como tu falaste, eu acho que isso é importante, né? Muito, muito importante, porque assim, eu consigo acompanhar a jornada dele, não só a jornada assim, porque o paciente, ele não é o meu paciente. É um paciente que está realizando um tratamento na clínica. Então, eu não sou a única pessoa da clínica, nós temos mais de 10 colaboradores. Então, quando depois de ele passar de mim, por exemplo, ele estiver realizando tratamento, uma boa parte do tratamento é laboratório. O que é que eu vou fazer? Eu consigo acessar o prontuário dele, eu consigo visualizar os embriões como estão, com essa classificação, foto de embrião, como foi o desenvolvimento dele. Então, tudo isso eu consigo sem precisar de contato humano. E isso daí me facilita bastante. Por exemplo, vamos supor que amanhã eu vou ter uma transferência de embriões. E vamos supor que a minha equipe precisou ficar até um pouco mais tarde. Ela vai ficar até um pouco mais tarde, terminou o trabalho, vai limitar o sistema, vai colocar lá a classificação dos embriões e tudo mais. E a partir daí me dá flexibilidade, me dá tranquilidade de eu não precisar entrar em contato em um horário fora de trabalho, por exemplo, com pessoas da minha equipe. Eu pego o sistema, entro lá na nuvem, olho como está o formulário, como está o prontuário do paciente, e está tudo bem. Eu não preciso ligar, por exemplo, para o setor de embriologia, perguntar, e os embriões como é que estão? Como são? Então, isso daí, o sistema associado à nuvem, ele me dá uma flexibilidade muito boa. É mais qualidade de vida para ti e para os colaboradores, né? Você não tem que ficar conversando porque as informações estão ali, né? Se cada um fizer seu trabalho, a qualquer momento está disponível. Maravilha. É isso mesmo. Ó, a gente já está quase finalizando. Eu queria entender um pouquinho, acho que é o penúltimo tópico. Isso. O que está vindo aí? Se tu puder falar um pouquinho sobre um spoiler, o que está vindo aí em termos de novas tecnologias, de novidades nesse campo, né? E como é que tu vê daqui a 10 anos essa área de reprodução humana? Porque Tá assim, vindo. por que eu estou falando isso? Porque há uns 2, 3 meses atrás saiu uma notícia, né? Tu até comentaste no vídeo, para quem não sabe, né? A gente vai deixar no link do YouTube as redes sociais do Rafael, né? Vocês podem seguir, é muito bacana, muito divertido seguir ele, né? E houve esse comentário sobre
o tal do centro de fertilização, né, com aquelas bolhas, né? Parece filme de ficção científica, né? Parece aquele negócio de ressuscitar dinossauro, né? De botar um ovinho de dinossauro e Exatamente. aquele filme de ficção. Olha, Arnaldo, eu não sei onde vai parar, porque assim, existe uma questão de comitê de ética. Então, o que trava algumas tecnologias? Conselho de ética. Óbvio, tu não pode fazer qualquer coisa porque tu tá trabalhando com vida, né? Não é, as coisas não são assim também. Então, os avanços, às vezes você pode até ter tecnologia disponível, ter condições de desenvolver uma tecnologia. O problema é se eticamente é uma tecnologia aceitável. Então, até que a gente está falando, se o ChatGPT vai para onde? A inteligência artificial vai para onde? É a mesma coisa na minha área. Então, assim, por exemplo, acabaram de conseguir produzir um embrião sem óvulo e espermatozoide, sem nenhum dos dois. Vai ser o futuro? Não sei, faço a menor ideia. Já teve também edição, já teve até um bebê nascido vivo, com edição de DNA com duas mães, ou seja, ele utilizou dois óvulos, eles fizeram tipo um mix de óvulos, usou o núcleo de um e o citoplasma do outro, fizeram uma edição no citoplasma, enfim. Tem 95%, tem 50%, vamos supor 50%, 50% do pai, e os outros 50%, 95% é de uma mulher e 5% da outra, de material genético. Tá? Então, assim, é uma coisa, sabe, que é difícil falar até onde vai chegar. Por exemplo, esse útero, o útero artificial ainda é muito distante, também tem muitas questões éticas. Mas, assim, eu acho que o foco vai ser mais em desenvolvimento de automação, de tecnologias de automação, que alguns centros de reprodução já estão implementando com mais força, tá? Menos manipulação humana, mas sim, ainda vai precisar do trabalho humano. Acho que ainda está um pouquinho distante isso. E, e eu acho que assim, mais questão de ter informações em tempo real para a paciente, ela conseguir acompanhar o procedimento em tempo real no celular, por exemplo, ver os vídeos dos embriões. Eu acho que isso aí é uma tendência futura. Tá? Em relação a outros detalhes, por exemplo, um filho sem espermatozoide, um filho sem, sei lá, com útero externo. Eu acho que pode ser que venha a acontecer, não sei em quais países, mas eu acho que vai ter uma barreira de legislação muito grande. Tá? Eu acho também que algumas técnicas de reprodução assistida elas vão se aprimorar e vai aumentar a chance de sucesso e talvez fique mais acessível para a maioria das pessoas por popularizar. Eu acho que isso vai acontecer. Maravilha. Rafael, e obviamente quem vai estar assistindo a gente, às vezes não é ainda nosso cliente, né? E às vezes tem clínicas e contratam aquelas pessoas, né? Os freelancers aí, e a pessoa às vezes liga e a pessoa não atende nunca, né? Demora 24 horas. Eu queria que tu falasse um pouquinho, pela tua experiência aí, você está fazendo quantos anos agora? 18, salvo engano. 18 anos, né? E aí, a tua experiência também aí como gestor, ou seja, tirando um pouquinho o jaleco, né? A importância de você estar contando, né, com um parceiro de TI, no caso a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, para quem está começando, por que eu vou investir num parceiro de TI, né? Por que eu vou investir num computador mais rápido, né, num software em nuvem? Como é que foi a tua experiência e hoje o que que vocês têm aí em termos de facilidades? Arnaldo, eu acho que você investir em um, em um parceiro de TI te traz tranquilidade. Porque assim, a gente só percebe de fato quando a gente não tem um parceiro de TI, quando dá problema. Você falar de freelancer, liga, não liga, tal, não tá, vem, não vem. Então, assim, eu preciso de resolução. Então, caiu minha internet, eu preciso que restabeleça. Se não perco um dia de trabalho, não perco, mas prejudica muito o meu dia de trabalho. Então, assim, eu acho que tu ter um parceiro de TI te traz uma tranquilidade de você saber que pode deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e as coisas vão estar rodando. E se não rodar, ela vai se resolver. Então, além disso, também a questão de segurança, entendeu? Você não põe um trabalho a perder, entendeu? Apagou tudo, perdi tudo. Nossa, isso daí é impossível na minha área. Não existe nem a possibilidade de cogitar isso acontecer na minha área. Então, é,
eu acho que essa importância é um trabalho que muitas vezes você não vê ele acontecer, é um trabalho meio oculto, mas se tu parar para pensar, imagina não funcionar esse trabalho, como vai ficar a tua jornada? Como vai ficar tuas facilidades, entendeu? Por exemplo, acessar um prontuário remotamente. Então, da feita que você cria esse hábito, se acostuma com essa facilidade, dificilmente você vai voltar. Seria mais ou menos como se você tiver, eu tenho um celular velho, antigo, que vive travando. Quando você troca para o novo, um celular que não trava, um celular que funciona bem a câmera, sei lá, você não vai querer voltar a ter um celular que trava, porque é problema, você vai querer, sei lá, acessar alguma coisa e não vai conseguir, e às vezes é importante você acessar aquela situação lá, e é muito parecido com o trabalho, só que eu acho que de uma escala até maior, porque é mais sério, é uma coisa que envolve mais responsabilidade, acho que não seria nem mais sério, acho que envolve mais responsabilidade. Então, esse é o ponto que eu vejo da importância. Oh, legal. Bem, então a gente chegou ao final, como eu te falei, é um bate-papo bem rápido mesmo, acho que deu para dar um overview um pouquinho e deu para o pessoal conhecer um pouquinho mais do trabalho, não somente teu, mas também do Centro Nascer, entender um pouquinho como é que funciona a tecnologia por trás disso, e principalmente conhecer que não é somente o Rafael ou o pai dele que estão à frente, ou seja, tem toda uma equipe, e essa equipe se comunica diariamente e tem que ser uma comunicação eficiente para que realmente os clientes possam ter essa jornada de sucesso e conseguir realizar os seus sonhos aí de ser pais e mães, né, com saúde, com tranquilidade, né, que eu sou pai de um garoto de 16 anos e eu digo que não tem coisa melhor na vida do que realizar esse sonho da paternidade. Tá? Rafael, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Tá? Deixo contigo as considerações finais. Eu queria te agradecer pelo convite. Eu quero agradecer todos os ouvintes nas diversas plataformas que estão acompanhando a gente. Queria também ressaltar a importância de um parceiro compromissado. Eu encontrei em vocês, sim, um parceiro compromissado. E a importância que a gente tem de ter uma equipe de TI e de conseguir acessar ferramentas que antes a gente não acessava e ferramentas que nos traz aumento de produtividade, tranquilidade e evita aborrecimento. Eu acho que ninguém quer esse tipo de coisa no trabalho. Beleza, então. Pessoal, obrigado também para quem está assistindo ao vivo, obrigado para quem está assistindo no YouTube, quem vai assistir os shorts aí no Instagram, no YouTube e tudo mais, né? Obrigado pela parceria também do Centro Nascer, Rafael, Kleber, por ter visibilidade, né? Facilitado, né? Essa conversa. E eu encontro com vocês no próximo Tech Talks, tá? Daqui a 15 dias. Um abraço, pessoal. Até mais. Tá?